Olá, meus amados, vamos dar continuação aqui à segunda parte de equilíbrio químico, ok? Vamos começar falando da constante de equilíbrio em função das concentrações, correto? Bom, quando eu estou falando da concentração, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, né? Que esse colchetezinhos aqui, ó, sempre bom lembrar, né? Em termos de concentração, esse colchetes quer dizer mol por litro, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui uma velocidade A mais B, Azinho, né? Azinho. Aqui eu queria que você fizesse uma retificação e colocasse Bzinho vezes Bzão. Porque o número, a letra minúscula, ela está indicando como se fosse o número de mols, tá? O número de mols de cada substância na reação, ok? Então a gente tem aqui o seguinte, levando em consideração que essa reação é elementar, ok? Então vamos lembrar aqui a lei da velocidade, né? A lei da velocidade fala o seguinte, quem determina a velocidade de uma reação é o reagente. Então, na forma direta, então eu posso dizer o seguinte, que a velocidade da reação direta é igual a K1, que é a reação direta, essa velocidade aqui, né, V1. Então a velocidade da reação direta, que é V1, vai ser igual a K vezes a concentração do reagente nesse sentido. No caso vai ser Azão elevado a Azinho, Bzão elevado a Bzinho. E a velocidade da reação inversa será K2, né, que essa aqui é a reação inversa, né? E na reação inversa, quem passa a ser o reagente agora é C e D. Então eu teria a concentração de C elevado a Czinho e a concentração de D elevado a Dzinho, ok? Nós sabemos que no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, correto? Então logo eu posso fazer essa relação aqui, ó. Olha só. Eu posso dizer que K1 vezes A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho é igual a K2, que é a constante, né, da velocidade no sentido inverso, vezes a concentração de Czão vezes Czinho e a concentração de D elevado a Dzinho, ok? Se eu disser que K1 sobre K2 vai ser igual a quem? Se eu fizer essa divisão. Logicamente, matematicamente falando, se esse cidadão aqui vem para baixo, né, eu fazer cruz credo, fazer meios extremos, eu teria isso aqui. Seria a concentração de Czão elevado a Czinho, Dzão elevado a Dzinho, sobre Azão elevado a Azinho e B elevado a Bzinho. Nós sabemos que o quociente de duas constantes é uma nova constante. Então nós vamos chamar isso aqui agora de Kc, ok? Então quem é Kc? É fácil, meus amados. Kc, resumidamente, é o seguinte. Kc vai ser a concentração dos produtos elevada ao seu número de mols sobre a concentração dos reagentes elevada ao seu número de mols. Por exemplo, vamos pegar aqui essa reação aqui do dióxido de enxofre reagindo com O2, produzindo trióxido de enxofre. Ficaria assim. Kc para essa reação seria concentração de SO3 ao quadrado. Por que ele primeiro? Porque ele está no produto. Ó. Concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Elevados ao seu número de mols. Ó. Então eu tenho que levar o número de mols. Quantos mols eu tenho aqui? 2. Então aqui também vai ser 2. Sobre quem é que eu tenho no reagente?
SO2 e O2. E aqui eu tenho 2 mols. Vai ficar assim, ó. Concentração do SO2 ao quadrado vezes a concentração do O2 elevado a 1. Então está aqui Kc para essa reação. Essa é a fórmula da constante de equilíbrio para essa reação do dióxido de 2 mols de dióxido de enxofre reagindo com 1 mol de O2 formando 2 mols de SO3. E eu gostaria de lembrar uma observação. Kc só varia com a temperatura para a mesma reação. Ok? Kc só varia com a temperatura. Logicamente, quando eu fiz essa relação aqui, essa fórmula aqui, eu estou levando em consideração que essa reação é uma reação elementar, tanto no sentido direto, quanto no sentido elementar, né? É uma reação elementar, tanto no sentido direto, quanto no sentido inverso, ok? Você deve estar perguntando agora, para que serve Kc, né, Sandrão? Para que serve Kc? Eu vou lhe explicar para que serve Kc. Vamos imaginar essa reação hipotética aqui, tá? Onde esses números de mols sejam iguais, certo? Eles são iguais, o mesmo. E aí você tem o seguinte aqui, ó. Eu já sei que para essa reação, eu já sei que Kc é igual à concentração dos produtos elevada a N sobre a concentração dos reagentes também elevada a N, que é o seu número de mols. Agora vamos analisar esses 3 gráficos aqui embaixo. Analisa aqui comigo. Eu tenho todos os gráficos é concentração em relação ao tempo, ok? Vamos supor nesse ponto aqui, como você vê, a concentração do reagente e a concentração do produto constante, você atingiu o equilíbrio químico, ok? Observe que nessa reação aqui, a concentração do reagente é maior que a concentração do produto no equilíbrio, correto? Ou seja, ele é mais favorável, né? Isso aqui é mais favorável, ela é mais favorável ao reagente. Beleza? Agora olha só, matemática. Se Kc, olha só, se Kc é igual à concentração do produto sobre a concentração dos reagentes e a concentração do reagente é maior, eu vou fazer essa continha para a gente aqui. Kc é igual à concentração do produto sobre a concentração dos reagentes, só que o reagente é maior do que o produto. Então, logicamente, quando o denominador é maior que o numerador, quando o número de baixo é maior que o de cima, esse resultado aqui, peço desculpa, deixa eu voltar aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Esse resultado, logicamente, ele vai ser um resultado menor que 1, né? Vamos supor que a concentração do reagente aqui nesse ponto seja 2 e a do produto seja 1 mol por litro, porque isso aqui quer dizer mol por litro, correto? Então, quanto é 1 dividido por 2? É menos que 1. Então, aqui Kc é menor que 1, ou seja, quando Kc é menor que 1, ela é uma reação mais favorável para os reagentes. Vamos analisar o segundo aqui, ó. Chegou nesse ponto aqui, atingiu o equilíbrio. Então aqui eu tenho o equilíbrio químico. Observe que nesse gráfico, quando você atinge o equilíbrio, a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Ou seja, vamos supor que os dois tenham dado aqui 1 mol por litro, né? Quando atinge o equilíbrio, todos dois têm 1 mol por litro, aqui nesse ponto.
Lógico, vamos pegar aqui Kc. Então, Kc, para essa reação, que é a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Se o produto é igual ao reagente, logicamente isso aqui será igual a 1. 1 dividido por 1, 2 dividido por 2 vai dar 1, correto? Vamos analisar o terceiro gráfico agora. Atinge o equilíbrio mais ou menos nesse ponto aqui. Concorda comigo? Nesse ponto aqui, atinge o seu equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio químico, a concentração do reagente é menor que a concentração do produto. Olha só, o que acontece com Kc? Já que Kc é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E aí a gente faz mais ou menos o seguinte, vamos supor que aqui, quando o produto atingiu o equilíbrio, ele atingiu com 2 mols, e aqui o reagente atingiu com 1 mol. 2 dividido por 1, logicamente, 2 dividido por 1 dá 2, né? Ou seja, isso aqui vai dar maior que 1. Agora vamos fazer o seguinte, essa reação aqui é mais favorável, aos produtos, é claro, porque eu tenho mais produto depois do equilíbrio do que reagente. E a do meio, ela é igualmente favorável, né? Ela é igualmente favorável. Beleza, ela é igualmente favorável. O que é que a gente deduz com isso aqui? Quando, olha só, quando Kc, aqui eu já vou fazer para você agora, aqui, ó. Tá, aqui a gente pode abrir uma chave e pode fazer o seguinte. Quando a constante de equilíbrio, quando Kc é menor que 1, a concentração dos reagentes é maior que a concentração do produto. Isso é uma reação mais favorável para os reagentes, beleza? Quando Kc deixa eu voltar aqui, quando Kc é maior que 1, quer dizer que a concentração dos reagentes é menor que a concentração do produto. Isso quer dizer que é uma reação mais favorável aos produtos. E quando Kc é igual a 1, a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Ou seja, ela é igualmente favorável. Então tá aí. Kc, ele vai indicar se no equilíbrio químico a reação vai ter mais reagente ou mais produto ou igual concentração. Para isso que serve Kc. Ok? Vou repetir. Kc, aqui está aqui embaixo, ó. Kc vai indicar se o equilíbrio da reação está vai ter mais concentração de produto ou de reagente ou igual concentração. Ok? Do mesmo jeito que você tem Kc, você tem a constante em termos das pressões parciais. Lógico, aí logicamente, se as pressões parciais é uma reação gasosa, ok? E que você tem o mesmo raciocínio, né? Que aqui vai ser o seguinte, vou escrever para você aqui, ó. Kp, que é a constante das pressões parciais, vai ser igual a pressão parcial do produto, mesmo raciocínio, elevado ao seu número de mols, sobre a pressão parcial dos reagentes elevada ao seu número de mols. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar essa reação aqui, eu vou fazer o seguinte. Kp vai ser igual à pressão parcial do SO3 ao quadrado, porque ele aqui é ao quadrado, dividido pela pressão parcial dos reagentes. Quem é que eu tenho no reagente? É SO2 com 2 mols, está aqui os 2 mols, vezes O2, que só tem 1 mol. Mesmo raciocínio,
Mesma fórmula, a diferença é que uma é Kp, uma é para mols por litro, e essa é para pressão em atm, milímetro de mercúrio, que são as unidades que a gente vai mais usar nesse assunto, ok? Agora, como é que se chegou a esse raciocínio, né? Vamos lembrar aqui da equação de Kleiper, né? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Então, para um gás eu posso escrever essa reação aqui, ó. Posso dizer que a pressão do O2, por exemplo, desculpa, igual não, já estou pulando para o final. A pressão do O2 vezes o volume vai ser igual ao número de mols do O2 vezes a constante R. Lembrando que esse R pode ser 0,082 se a pressão for em atm, 62,3 se a pressão for em milímetros de mercúrio. Dá uma revisada lá em estudo dos gases, para você também já tem esse vídeo aí do estudo dos gases, ok? Bom, eu posso passar esse volume aqui para baixo. Eu posso passar o volume aqui para baixo. E aí vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer de preto. A pressão parcial do O2 vai ser igual ao número de mols do O2 sobre o volume vezes R vezes T. Meus amados, quem é isso aqui? Número de mols de um soluto sobre o volume. Isso aqui nada mais é que molaridade, né? Isso aqui é a concentração molar, correto? Então, você pode dizer que a pressão parcial do O2 é igual à concentração do O2 vezes R vezes T. Aí você vai perguntar, Sandra, mas por que você fez essa relação? Para a gente construir uma relação entre Kc e Kp. Logo, eu posso dizer isso aqui, ó. Kp, que é a constante das pressões parciais, é igual a Kc, que é a constante das concentrações em mols por litro, será R vezes T elevado a ΔN. Quem é ΔN? ΔN é o número de mols do produto menos o número de mols dos reagentes. Só que essa equaçãozinha aqui, essa subtração, só vale em relação às pressões parciais. Ou seja, isso aqui só vale para os compostos gasosos, para gás. Ok? Beleza? Então, olha só. Normalmente, quando você vai escrever a equação a expressão de Kp ou de Kc, a gente diz o seguinte: na expressão de Kc entra gasoso? Entra aquoso? Entra. Mas não entra a substância sólida e não entra a substância líquida. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma ressalva aqui, ok? Em relação ao líquido para Kc. E Kp, como tem que ser todos os gases, entra todos os gasosos, mas não entra a substância que for aquosa, não entra a substância que for sólida e não entra a substância que for líquida. Certo? Fazendo a ressalva que eu lhe falei aqui em relação a líquido, é o seguinte: o líquido não entra na expressão de Kc quando é solvente. Você vai pensar, Sandrão, como é que eu vou saber? Calma, eu vou fazer exemplos para você aqui, para você sacar quando o líquido ele é solvente, quando ele é solvente e quando ele faz parte da reação, ok? Beleza? Então vamos lá.
Vamos passar aqui para esse slide aqui. Por exemplo, se eu fosse escrever aqui, quem seria KP e KC aqui, né? Olha só. KP será igual a KC vezes R vezes T elevado a ΔN. Quem é ΔN? Vou fazer aqui em cima, ó. ΔN, número de mols do produto, menos o número de mols do reagente. Vamos lá ver. Mas só entra o gasoso, correto? Então aqui, ó. Então vou pegar só o número de mols do CO2 e do O2. Aqui tem um mol, aqui tem um mol. O carbono não entra porque é sólido. Então, na verdade, aqui eu teria o seguinte. 1 mol da substância gasosa no produto, menos 1 mol da substância gasosa no reagente. Isso aqui vai dar zero. Então, como ΔN é zero, eu posso dizer o seguinte. Para essa reação, Kp vai ser igual a Kc, R vezes T vai ser elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, então Kp vai ser igual a Kc nessa expressão. Ok? Beleza? Vamos fazer um aprofundamentozinho aqui em relação a Kc e Kp para essas duas reações. Vamos escrever a expressão de Kc para essa reação. Observe que sólido não entra em Kc e nem em Kp, mas o gasoso entra. E observe que a substância gasosa ela está no produto. E Kc é o quê? É a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Como no reagente nenhum entra, então Kc vai ser igual à concentração de CO2 elevado a 1, porque aqui tem 1 mol. E quem vai ser Kp? Kp também. Kp vai ser a pressão parcial do CO2, já que eu só tenho gasoso no produto, não tenho gasoso no reagente. Vamos fazer essa segunda reação aqui agora. Olha só. Quem vai ser Kc para esse aqui? Ó? Sólido não entra, mas entra o gasoso. Só que no produto, já que a expressão é produto sobre reagente, quando não tem nenhuma substância que entre na expressão, você coloca 1. 1 sobre, aí você vai para o reagente. Quem vai entrar? CO2. Então, concentração do CO2. Então, quando não tiver o produto, não tiver substâncias que entrem na expressão de Kp, o seu estado físico, ou seja, ou não seja, por exemplo, seja sólido, né, ou líquido, se for o solvente no caso, como não tem, como é sólido aqui, ó, certo? Como é sólido, ele não vai entrar na expressão de Kc. Então vai ficar 1 sobre o que tiver no produto que dê para encaixar, né, na expressão de Kc, que no caso deu, que foi o CO2. Mesmo raciocínio para Kp. Kp ainda é mais difícil porque só entra gasoso, só tem gasoso no reagente. Então, 1 sobre a pressão parcial do CO2. Sei que isso aqui, às vezes o aluno confunde um bocado. Eu vou fazer aqui do lado, para a gente, outras reações para que você entenda melhor. Vamos pegar uma reação hipotética. A, gasoso, mais B, sólido, transformando, sei lá, 2C, gasoso. Tá? Só para você entender. Eu quero escrever a expressão de Kc para esse aqui. Então, Kc vai ser igual. Quem está no produto? Um gasoso, com 2 mols. Então, vai ser a concentração de C ao quadrado. Sólido não entra, mas entra o aquoso aqui, ó. Ou entra o gás ali. A. Quem é Kp para essa reação? Vai ser a mesma coisa. Pressão parcial do C ao quadrado, porque entra gasoso, aliás, só entra gasoso, vezes a pressão parcial de A. Ok? Botei entre parênteses, mas não precisa não. Agora vamos supor que A seja aquoso, B seja gasoso, eu tenho 2 mols aqui, e aí eu tenho 2 mols de C aquoso. Então vamos lá, quem vai entrar aqui no Kc?
todos eles vão entrar. Vai entrar aquoso, vai entrar gasoso e vai entrar aquoso, ok? Então vai ser Kc, vai ser igual a concentração do produto, C ao quadrado, sobre a concentração de A ao quadrado, sobre a concentração de B. Lógico, né? Aquoso entra, gasoso entra e aquoso entra na expressão de Kc. Agora, na expressão de Kp, não entra aquoso, só entra gasoso. E aquilo que eu falei, eu tenho algum gasoso no produto? Não, então eu boto 1. Se eu não tenho, eu coloco 1. Sobre a pressão parcial de B. Ok, meus amados? Vamos para a próxima aqui agora. Olha só, eu tenho aqui uma reação, tá aqui, ó, ácido carbônico, ácido acético, você vai aprender lá em orgânica, metanol, que é um álcool, formando um éster, etanoato de metila, e água. Observe o estado físico aqui agora. Eu vou apagar para você observar o estado físico. Observe o estado físico desses caras. Líquido, 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 líquido. Agora, Sandrão, como é que eu sei que a água não é o solvente? É fácil. Ele está me dizendo que ele pegou um ácido líquido puro, reagiu com álcool líquido puro, formou um éster e água. São dois líquidos puros, correto? Não tem água, porque se estivesse em água, se o ácido tivesse em água, desculpa que era para... Se o ácido tivesse em água e o metanol tivesse em água, viria escrito ali aquoso. Então, Kc para essa reação vai ser, olha só, Kc será, quem tem no produto? O éster, H3C, CO, CH3, vezes a água. A água entra aqui. A água aqui não é o solvente. Dividido pelo ácido acético, H3COOH, e pelo metanol, pelo álcool, CH3. Deixa eu voltar que ficou feio. CH3 OH. Ah, Sandrão, então já entendi. Agora, se aqui, nesse lugar, tivesse escrito aquoso, mesmo aparecendo a água aqui no produto, lógico que essa água já estava lá no reagente funcionando como solvente, ok? Que é inclusive os casos que eu vou mostrar aqui para você agora, para você aumentar os seus conhecimentos aí, olha só. Observe a reação equacionada a seguir, que ocorre em solução aquosa. Todas as substâncias envolvidas estão na mesma fase, ou seja, em equilíbrio homogêneo. Vamos observar o estado físico aqui, ó. Aquoso, 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 aquoso. Quer dizer que todos estão em água. Nessa equação não aparece a água, só para de repente poder atrapalhar a gente numa questão. Então quem é Kc aqui? Kc vai ser igual à concentração do produto, no caso é a amônia, vezes a concentração do HS-, dividido pela concentração do NH4 mais amônio, vezes o íon sulfeto. Olha que lindo. Ok? Tá certo. Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes e o aquoso entra em Kc. Agora, olha só esse exemplo. Aquoso, aquoso, aquoso e líquido. Lógico que essa água apareceu aqui no produto, mas ela já estava lá no reagente, ó, tá vendo? Ela já é o solvente da reação. Então, ele não vai entrar na expressão de Kc, porque o reagente já me disse que a água que apareceu aqui no produto, ela já estava na reação, funcionando como solvente. Então, Kc aqui vai ser igual a concentração do íon carbonato
CO3 menos 2 sobre HCO3 menos vezes a hidroxila, OH menos, ok? A água não entra na expressão de Kc neste caso, porque ela já é o solvente e o reagente foi que me ajudou a determinar se era o solvente ou não. Então, tá aqui, ó. É importante ressaltar que em um equilíbrio estabelecido, em solução líquida, o solvente está sendo consumido ou formado. Ok?